Quero soltar a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Salmo 122 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvo a Deus essa noite por estar aqui mais uma vez nesse culto. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de servir Ele mais um dia. Eu peço àqueles que têm a sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, no capítulo 37. Livro de Gênesis, no capítulo 37. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Livro de Gênesis, no capítulo 37. Capítulo 37 e no versículo 5. Se as crianças ficar quietinhas, me ajudar nessa noite, a gente permite que ela vai passar a linha, senão vai ficar me ouvindo aqui até meia-noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Diz: e José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda. E ele disse: ouve-vos a este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava de pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé em redor e fazia reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós, ou deveria ter domínio sobre nós? E eles odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, disse: eis que sonhei mais um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas faziam reverência a mim. Ele contou a seu pai e a seus irmãos, e o repreendeu e disse: o que é este sonho que sonhaste? Irei eu e a tua mãe e teus irmãos de fato curvar diante de ti em terra? E seus irmãos os invejaram, mas o seu pai observou o que dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. Poder sentar? Irmãos, eu estava ali sentadinho no teclado. Eu sou um levita, um músico, e eu tenho uma conexão muito grande com o meu instrumento. Toda vez que eu sento ali, Diácono Carlos, Deus ele nos dá uma porção da sua palavra. Eu estava ali, eu vim no meu carro, pensando em falar alguma coisa, e eu falei: pai, eu tenho muito tempo que eu não expresso sobre Abraão, porque eu gosto muito do nosso pai da fé, gosto muito de Abraão. Só que eu não sentei ali e comecei a ministrar o louvor através do teclado, Deus falou muito forte comigo nessa palavra de José. E eu comecei a palestrar com Deus, e eu falei: Senhor, José era um moço muito amado pelo teu pai, muito amado, mas na minha concepção, José sofreu muito, Jacó. Ele sofreu muito. E eu perguntei a Deus, eu falei: Deus, ele sofreu muito, porque ele começa a sonhar, começa a contar os seus sonhos que o Senhor mesmo dava para ele. Ele sonhava e ele contava o sonho para os seus irmãos.
contava, a Bíblia diz que os seus irmãos começavam a odiar José. Toda vez que José sonhava, ele mesmo não entendia o sonho. José era tão inocente que ele não entendia o seu sonho, porque, creio eu, que se ele entendesse, sabendo como são os seus irmãos, se contasse, os seus irmãos iriam virar contra ele, pastor. Ele, muito inocente, ele conta o sonho, e seus irmãos agora vai começar a odiar, vai começar a perseguir. E eu perguntei a Deus, falei, Deus, eu entendo que José, ele foi abençoado, ele foi honrado, mas ele sofreu tanto, e Deus falou comigo que o sofrimento de José fazia parte do processo, que José precisava passar por certas dificuldades, que José precisava ser odiado, precisava ser vendido como escravo, para ele alcançar o propósito de Deus. E eu achava, por muito tempo, que o propósito de Deus na vida de José era que ele fosse governador. Só que o foco da mensagem, o foco do sofrimento de José, não foi para ele ser governador. Que é isso, Thiago Silva? Mas eu li, ele foi governador e foi. Ele estreou a abertura da vaga do primeiro cargo de governador. Só que a Bíblia diz que chegou um tempo de haver uma fome na terra, e o povo de Deus começou a perecer. O povo de Deus começou a perecer lá no deserto. Não tinha trigo, não tinha pão, os gados morriam. E Deus falava comigo nessa noite que a bênção que ele derramou sobre a vida de José, que o propósito que ele tinha na vida de José era simplesmente para cuidar do povo de Deus, para cuidar, para que o povo de Deus não perecesse. Porque, conhecendo a história, nós vamos saber que após José ter sido governador, nomeado, ele revelou o sonho ali do rei, Deus revelou para ele, interpretou o sonho que Faraó teve, e tudo que ele interpretou foi acontecendo, e os seus irmãos agora têm que ir para o Egito buscar o alimento. E Deus falava comigo que muitas das vezes o meu e o teu sofrimento, hoje nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos ver o propósito que Deus tem na nossa vida. E às vezes nós passamos por certas provas e alcançamos lá na frente alguns objetivos. Quer ver um exemplo? Deus às vezes nos abençoa com um carro, pastor André, e às vezes nós achamos que aquele carro é para só abençoar só nós, mas não é. Às vezes Deus te abençoa com um carro porque alguém, em algum momento, vai ir até você precisar de um socorro, e Deus te abençoa com um carro e você vai servir. Às vezes você está desempregado, passando uma prova, Deus vai abrir uma porta no emprego para você, e lá na frente você vai perceber que pessoas vão vir até você, ou você vai perceber que algumas pessoas precisam de uma ajuda, e é através daquela porta que Deus abriu que você vai abençoar aquela pessoa. Deus, ele sempre tem o propósito de nos abençoar, mas acima do propósito de nos abençoar, ele tem o propósito de nós fazer a sua obra, para que tudo aquilo que nós conquistar, para que tudo aquilo que nós obter, nós possamos abençoar as pessoas. Porque certa feita Jesus disse: quando vires alguém com fome, não deste de comer, não fizeste a mim. Quando vires alguém nu e não vestisse a mim. E muitas das vezes nós, seres humanos, nós só olhamos para dentro de nós. Nós queremos a bênção só para nós.
Só que a Bíblia ela tem uma revelação, pastor, da multiplicação. Essa revelação eu aprendi com o meu pastor lá no Rio, porque a multiplicação das bênçãos de Deus na tua vida, ela tem um segredo muito especial. O milagre de Deus na tua vida tem um segredo, e eu vou revelar agora esse segredo. Existia uma multidão, 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, e agora alguém chega para Jesus e fala: mestre, temos que alimentar essa multidão, vamos dispensar eles porque não temos condição. De repente aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Na lógica humana, nunca que daria para alimentar essas pessoas. Só que o pão e os peixes é colocado na mão de Jesus. E tudo que é colocado na mão de Jesus multiplica, pastor. Tudo que é colocado na mão do Senhor multiplica. Jesus pega aquele pouquinho de pão, levanta para o céu e agradece. Primeiro segredo da multiplicação é você agradecer aquilo que você tem. Ainda que seja pouco, você pega, levanta para o céu e agradece. Jesus agradeceu, abençoou, pegou, deu para o seu discípulo. Agora está o maior segredo: repartiu. Toda vez que o discípulo repartia, o pão multiplicava de arcado. Ah, mas eu quero que multiplique na minha vida. Reparte. Ah, mas o que eu tenho é muito pouquinho. Ué, mas 5 pães faz 5.000? Não tem nem como fazer essa conta. Então, pastor André, se eu tenho pouquinho, eu reparto ele com o senhor, aquilo multiplica na minha vida. E se você repartir na vida da outra pessoa, aquilo vai se multiplicar. 2 segredos para multiplicar as bênçãos de Deus na tua vida. Primeiro, você agradecer aquilo que você tem. Segundo, você repartir aquilo que você tem. Toda vez que nós repartimos, Deus ele multiplica. E eu começo a entender que Deus ele tem muitas bênçãos para nos entregar, mas muitas das vezes eu não alcanço, porque Deus ele sabe que se eu conquistar um cargo de alta posição no meu emprego, eu vou ficar soberbo, eu vou esquecer daqueles que me ajudaram, eu vou esquecer da minha família, dos meus amigos. Muitas das vezes, se eu conquistar um carro novo, um carro zero, eu vou ficar soberbo. E às vezes você se pergunta: Deus, mas por que eu não consegui ainda? Porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Quantas vezes Deus retardou algumas vezes na minha vida, pastor, porque eu não estava preparado para receber. Eu não estava preparado, porque eu queria muito a bênção, mas eu não queria passar pelo processo. Todos nós queremos a bênção, mas poucos de nós querem passar pelo processo. Poucos de nós. E Deus, ele não revela o processo. Deus ele revela o propósito. O processo é doloroso, mas o propósito ele vale a pena. Quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, quando nós chegamos num objetivo que Deus tem para nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo que nós passamos. Quando nós estivermos lá no céu com Jesus, nós vamos dizer: valeu a pena a ser humilhado, valeu a pena ser chamado de louco, valeu a pena sofrer, valeu a pena ser perseguido. Então que nós nessa noite entendamos que por mais que passamos aflições, por mais que passamos provas, o propósito de Deus é muito melhor. O propósito de Deus não vai nem se comparar, irmãos, com tudo isso que nós passamos aqui.
Nós almejamos muito coisas materiais, coisas terrenas, mas o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que isso. José, ele sonha, é vendido como escravo. Ali ele chega na casa de Potifar, se torna livre. Aparentemente a vida dele estabilizou, mas Deus, ele tinha uma coisa maior para José. Deus, ele tem sempre algo maior para mim e para você nessa noite. Que você nessa noite saia daqui confiante, que apesar da prova que você está passando, apesar do aperto, apesar do sofrimento, Deus, ele tem algo muito maior para você. Só que o interessante é que José, ele não desistiu. José, ele não desistiu, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo vendido. José continuou na posição onde Deus queria. José, ele só foi abençoado porque ele sempre estava posicionado, pastor, aonde Deus queria. Por isso que ele foi abençoado. Então, quer ser abençoado? Se posiciona diante de Deus. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Se posiciona diante de Deus, porque você vai ver o agir de Deus na tua vida. Assim eu vou nessa oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com